Olá! No programa Extra Classe de hoje, nós vamos falar sobre um problema central do nosso tempo, as relações entre o homem e a natureza. Os princípios ecológicos hoje devem permear todos os profissionais e na área de ensino, sim. Além disso, você confere o Sempre em Movimento e a agenda da semana, com a programação do Cineclube Joaquim Pedro de Andrade. O Extra Classe está começando agora. A cada dia, aumentam as preocupações com os problemas ambientais decorrentes do desequilíbrio causado pela própria sociedade. Entre as medidas tomadas com o objetivo de reduzir o impacto das ações humanas sobre a natureza está a formação de uma consciência ecológica. Neste contexto, o sistema educacional tem um papel fundamental para entender o cenário mundial e as questões ambientais. Sua contribuição surge com uma reflexão crítica sobre a realidade. Por isso, a inclusão da dimensão ambiental nos currículos e programas acadêmicos é também uma preocupação do Simprominas. Na entrevista de hoje, vamos falar sobre a formação para a consciência ecológica e as profissões ligadas a esta área de atuação. Nossa entrevistada é Ângela Maria da Silva Gomes, professora do UniBH, doutoranda em Geografia e mestre em Controle de Contaminação Ambiental pela Universidade Politécnica de Madrid, na Espanha. Olá, professora, tudo bem? Tudo bom. Professora, como se dá essa formação para a consciência ecológica no âmbito das escolas, das universidades? Qual que é o conteúdo trabalhado de uma maneira geral? Na verdade, ninguém conscientiza ninguém, que a gente só está inconsciente quando está desmaiado. Então, na verdade, a gente possibilita a tomada de consciência. E essa tomada de consciência no âmbito da escola é fundamental. A gente vem, depois do século XVIII, grande parte da ciência construiu um pensamento de um homem fora da natureza, ou de um homem controlador da natureza, que é um pensamento ou cartesiano ou antropocêntrico. E isso fez uma divisão de campos disciplinares, de uma ciência que não dialoga com os outros campos do saber. E hoje a questão ambiental, a crise ecológica demanda o diálogo de saberes. Ela demanda profissionais que dialoguem desde a climatologia, com a pedologia, com a antropologia. Não cabe mais uma ciência separada, porque a vida não é separada, o ambiente é um só, né? Então a gente tem um planeta só por estar gerenciando. E com um arcabouço de uma ciência que ainda está por construir esse pensamento sistêmico. Uma coisa está conectada com a outra, há interdependência, há associações, há coevolução dos ecossistemas. Então, os princípios ecológicos hoje devem permear todos os profissionais. E na área de ensino, sim. O educador de matemática tem que conversar com o educador de geografia, que tem que conversar também com o educador da química, da física. É uma ciência do encontro e não da competição, se a gente quer construir uma possibilidade de gestão desse planeta e da reprodução dele como um todo. Agora, professora, houve um crescimento, né, da demanda por esses cursos. Qual que é a razão desse aumento? É uma maior fiscalização por parte do Estado? É uma demanda do próprio mercado? É uma conscientização da sociedade, da necessidade de preservar o meio ambiente? O que motivou esse aumento? É um pouco de cada coisa. Há um momento histórico, né? Após os anos 60, em que a sociedade como um todo já questionava o modelo de consumismo, o que foi chamado, entre aspas, de movimento hippie ou movimento ecológico. Então, dali nascem várias correntes do pensamento ecológico. Essa ação social levou a uma institucionalização da questão ambiental. A criação de secretarias de meio ambiente, a criação de ministérios. Então, levou a uma construção, a uma resposta necessária do Estado. Ao mesmo tempo, as próprias empresas também viram que o modelo em si de uma produção, de um crescimento sem limite, ele também levava à própria insustentabilidade do sistema. Como a gente vê, áreas que foram desmatadas, usadas ilimitadamente, levaram a processos erosivos. O uso intensivo de agrotóxico levou à contaminação de uma série de aquíferos.
O consumismo exacerbado levou ao fim das nossas cachoeiras, porque a mineração continua intensiva, levou a que a gente a cada vez tenha um volume maior de resíduos sólidos e ninguém quer morar próximo dos lixões e nem dos aterros sanitários. Então, esse confronto com a chamada crise ambiental levou que a sociedade também e o próprio mercado tivesse que refletir qual é o modelo que vamos construir. Daí o aumento desses custos, da demanda para esses custos, da procura, procura, né? Essa ciência foi também questionada e o mercado teve que hoje solicitar profissionais que respondam a essa crise. Agora, professora, o profissional que sai desses cursos, ele sai com uma bagagem de uma formação para atender as demandas do mercado ou com um olhar mais crítico para propor intervenções no meio ambiente de preservação da biodiversidade? Acho que, antes de mais nada, a ciência nasceu com o pensamento de formar seres humanos, né? Então, há uma demanda real que é o processo de humanização. Não é o antropocentrismo, o homem fora da natureza, não é o homem inimigo da natureza, a gente tem que falar, é o homem inserido em uma crença, em um modelo. Que modelo é esse? A crença de um modelo capitalista que acha que a natureza pode ser um recurso de uso ilimitado. A outra, a crença de que o homem está fora da natureza. O homem é a natureza, então a lógica antropocentrista precisa ser rompida. E hoje a gente precisa de um pensamento que ele é sistêmico. Então, portanto, o profissional, mesmo que haja uma pressão do mercado, não basta pensar que nós somos profissionais do mercado. Nós somos profissionais que estão pensando em dar soluções, outras formas de gestão. E essa forma de gestão inclui uma gestão mais participativa. Não basta a gente começar a fechar todos os parques, sendo que grande parte dos parques que estão aí foram conservados pelos pobres. O Parque da Mangabeiras foi conservado pelos pobres. Quando a gente muda para uma gestão capitalista, o Parque da Mangabeiras e a Serra do Curral sofrem sua ameaça por uma mineração intensiva. Sim. Então, hoje, os estudos ambientais, eles demandam, primeiro, um caráter interdisciplinar, supõe uma reflexão crítica. Não dá para pensar em dia da árvore só, sem a gente discutir qual o modelo que tem sido a política florestal. Então, os profissionais, eles têm que pensar, claro, na ação que é local, mas eles não podem deixar, eles têm uma atuação local, mas essa atuação local desencadeia processos globais e análises globais. Professora, nós vamos agora assistir a uma reportagem feita pela equipe do Extra Classe sobre o assunto. Nessa aula de campo, universitários analisam de perto as agressões ao meio ambiente. A microbacia do córrego cercadinho, ela começa a receber os impactos desse crescimento urbano, ou seja, o principal deles é não somente a ocupação de forma irregular que é realizada nas margens, como nós podemos observar aqui no nosso entorno. Um outro impacto seria a emissão de esgoto. Bom, a partir de trabalhos de campo a gente consegue visualizar, ficam os exemplos das ocasiões, tanto das ocasiões expostas em sala de aula, tornam-se um pouco mais palpáveis. Chamadas de profissões do futuro, as atividades relacionadas à conservação da natureza têm sido cada vez mais procuradas. Nós temos, na verdade, duas linhas dentro do curso, que seria a linha de Biologia da Conservação, voltada para a questão de áreas prioritárias para conservação, de preservação mesmo, e a outra linha que seria atender o mercado. São ecólogos, engenheiros ambientais, que além de atender a uma demanda de mercado, atuam pelo desenvolvimento sustentável. Qual é a ideia do curso de Engenharia Ambiental? É dar ao aluno, ao profissional de engenharia, uma visão multidisciplinar da questão ambiental. Então o que o engenheiro ambiental tenta é conciliar o desenvolvimento com a qualidade ambiental.